Fala aí, rapaziada do YouTube, aqui tudo tranquilo? Aqui é o Papai Maker trazendo para vocês mais um vídeo da série Desenvolvendo Jogos de Plataforma com a Godot, ok? Então vamos lá, no vídeo passado a gente aprendeu os esquemas aqui para fazer o nosso inimigo bater, né, e morrer aqui, adicionando uma área de colisão, etc, ok? Mas o que está acontecendo? Ó? Primeiro a câmera, depois que morre, né, quando a gente morre, a câmera do nosso personagem segue o personagem, né? Tá vendo? Ele sobe e a câmera vai junto. E aí perde um pouquinho a graça. A gente pode fazer a câmera parar, né? Mais ou menos semelhante ao do Mario, por exemplo. A câmera para, o personagem cai, mas a câmera continua fixa aqui, ok? Então eu vou passar para vocês um esquema para a gente trabalhar com mais de uma câmera. A gente pode ter várias câmeras no cenário, isso é muito legal. E a gente pode mudar de câmera para câmera aí, de acordo com a nossa lógica, ok? E também a gente fazer um respawnzinho, então depois que o personagem morre, depois de um tempo ele reaparece aqui, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um node e eu vou chamá-lo controlador, né? Como se fosse o controller, né, do jogo, o cara que vai verificar quando o nosso personagem morre, se dá game over, tudo a gente vai concentrar a lógica nele aqui, tá? Vamos adicionar um script nele. Vamos chamar aqui de controlador. Ok. Vamos adicionar aqui uma câmera. Então ele vai ter uma câmera própria, tá vendo? Vamos chamá-lo aqui só de câmera. Então o que a gente faz? A gente pode ter a nossa própria câmera aqui, ó. Ok? Para a gente posicionar essa câmera à vontade em qualquer momento que a gente quiser durante o jogo, ok? Tá aqui, vamos jogar a câmera direitinho aqui, ok, agora tá aqui dentro. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso controlador é passar para ele qual é o nó do player, tá? Eu poderia simplesmente ler diretamente aqui dentro, só que é o seguinte, eu posso usar esse controlador em qualquer outra fase. E dependendo da fase, esse player pode estar num lugar diferente, em vez de colocado diretamente como filho aqui do nó principal, né? O nó raiz aqui. Então o que a gente faz? A gente utiliza um recurso muito legal, tá? De export do tipo node path, ok? Aonde você pode passar pro script um nó qualquer do caminho aqui da cena, tá? Inclusive se a gente clicar aqui agora, pode ver aqui que a gente já tem a opção player. Se eu clico aqui, ó, assign, ele pergunta qual que você quer aqui, ó. Ele pega todos os nós daquela cena, tá vendo? Aí a gente passa aqui, ó, player, e dá um duplo clique. Agora aqui, ó, notem que ele vai guardar o caminho, ok? Isso é muito importante vocês colocarem na cabeça. Ele não guardou o player, você passou o caminho, tá vendo aqui, ó, node path, tá vendo? Então não é um node, é o caminho para um nó, tá? Então, vocês passaram um caminho aqui, ó. Então, a partir desse momento, a gente tem o nosso player aqui, ó, colocado, né, o caminho para ele aqui. Então a gente vai transformar essa variável aqui na instância desse player aqui, ó. Então eu vou verificar aqui, ó, se player não é igual a nulo, ou seja, not equals, né, não é igual a vazio, ou seja, tem alguma coisa aqui dentro, a gente pode dizer que o player é igual getNode, player, tá? Então a partir desse momento, agora sim, ó, né? Então quando a gente inicia o nosso script, eu transformo essa variável aqui, ó, tá? Na instância mesmo, diretamente desse objeto que está em memória aqui, ok? Muito bom. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai chegar aqui no player, a gente não tem nenhum signal aqui, né? A gente não tem sinais. Então a gente já começa a adicionar alguns sinais aqui. Eu preciso saber quando o nosso player morreu, então a gente cria um sinal para isso, né? A gente vai criar um sinal aqui dizendo que o nosso player foi pro beleléu, tá? Em que momento que a gente emite esse sinal aqui, ó? Neste momento aqui, ó. Então assim que ele morre, ok? A gente pode fazer tudo isso aqui e emitir o sinal que ele morreu. Então a partir desse momento, qualquer outro nó que esteja conectado a esse cara pode saber o momento que ele morreu, né? Vamos vir aqui no nosso controlador
e vamos conectá-lo aqui, ó, né? Então a gente pega aqui o player, porque a gente tem que estar garantido que a gente está trabalhando com o player aqui, ok? Ponto. Connect. Qual o sinal que a gente quer conectar? O sinal. Opa, eu gosto quando ele faz isso. Morreu. Ok? Em qual script? Esse aqui mesmo, self. Né? Qual o método que ele vai executar? Morreu. Né? Então, quando ele morrer, vai chamar este método aqui, ó, func morreu. Tá? Print player foi para o beleléu. Então a gente testa, vamos verificar se está tudo ok, né? Vamos olhar se ele vai imprimir aqui. Então quando o player morrer, ele tem que dar o sinal ali, ó. Pum, tá vendo? Então executou o nosso método, ok? Então significa que ele carregou o player, puxou o nó para dentro aqui do player, né? E vai executar. E executou direitinho aqui. Então a gente já está ok, já sabe que a gente pode continuar a nossa lógica aqui, porque está tudo testado e comprovado. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o getNode, a câmera, ok? Set global pose player.getNode. Aqui o problema é que como é um node, esse aqui a gente não consegue puxar, né? Então, getNode a gente tem que escrever aqui porque ele não usa o IntelliSense. Câmera, tá? Porque o player aqui, ó, tá? Ele tem o nozinho dele aqui chamado câmera, ok? Então a gente está pegando a nossa câmera e colocando na mesma posição, ok? Da câmera node. Aqui você pega aqui, ó, get câmera pose. A gente tem que usar o get câmera pose, por quê? Porque a câmera é diferente de um outro nó, né? Ele tem aqueles cálculos de suavidade para andar, tá? Eu já tentei, se você pegar direto o get global pose, dá um bugzinho, ele não fica exatamente na posição. O get câmera pose conta inclusive a posição do smoothing, né? Da suavidade dele, ok? Aí a gente pega aqui, ó. Vou copiar aqui para acelerar. getNode câmera ponto makeCurrent, ok? Significa o que? A gente transformar lá na câmera atual. Current é atual, né? Então a gente pega a câmera aqui e transforma ela na câmera que o nosso renderizador vai usar. Então a partir do momento a câmera que está valendo é essa e a câmera do player automaticamente deixa de ser a câmera principal. Vamos ver se está tudo ok. Se ele para a câmera lá, ó, tá vendo? Agora, como a gente posicionou aquela câmera aqui, a câmera do player continua se movendo, mas a renderização da cena, a responsabilidade a gente passou para essa câmera aqui, ó. Ok? Então a partir desse momento, você já tem uma certa noção de como pegar uma câmera, né, uma câmera numa posição diferente e poder ver uma área diferente da tela, né? Eu, por exemplo, no jogo do Colônia Contra-Ataca, eu fiz um esquema que quando você abre a alavanca, o player fica parado, né? Ele perde o controle. A câmera que vai como câmera principal é a câmera que está naquela porta que vai abrir. Aí a câmera vai para lá, ou seja, o jogador vê a porta abrindo. Depois que a porta terminou de abrir, eu emito um sinal avisando que a porta terminou de abrir e eu transformo a câmera do player novamente em câmera atual, tá? E é utilizando esse tipo de esquema aqui, ok? Muito bom. Agora que a gente já conseguiu fazer o sistema da câmera se tornar, né, trocar de câmera, agora a gente vai fazer um esquema legal de respawn. O que é isso? O jogador morreu, agora ele tem que renascer, tá? Então para renascer a gente vai fazer o seguinte: primeiro vamos adicionar aqui a região onde ele vai renascer, e para isso a gente tem um nó muito bom que a gente usou no joguinho de nave, que nos dá coordenadas, tá? Ele é extremamente simples. Vamos colocar aqui, ó, respawn point, tá? E ele nos serve para colocar uma coordenada, né, visualmente. Então esse carinha aqui, ele tá aqui dentro, tá, agora tá certinho. Esse carinha aqui, ele nos dá uma coordenada. Então eu consigo dizer na tela, ou dar um ponto aqui na tela qualquer, aonde eu quero que esteja uma certa coordenada, tá?
Poderia ser colocado outras coisas, mas esse aqui é interessante porque ele já tem aqui uma cruzinha certinha, então a gente tem aqui o centro exato, fica mais fácil. Eu vou colocar mais ou menos onde a gente deixou o outro player aqui, ok? Tá? E também vamos adicionar um timer, famoso timer. E vamos chamar esse cara aqui, vamos chamar de Respawn Timer. Né? Então ele é o cara que vai ser responsável por aguardar o momento para renascer o nosso player. Vamos deixar ele mais ou menos com 3.5 segundos. Eu fiz uns testes, dá mais ou menos o tempo dele cair para fora da tela. Não esqueçam de habilitar a opção One Shot, senão ele vai ficar dando respawn toda hora depois que vocês habilitarem. Então uma vez que ele reabilita, o timer automaticamente se desliga, ele para de funcionar até a próxima chamada, ok? Voltamos para o script. Então a gente sabe aqui quando morreu, o que a gente fez? Colocou a câmera fixa no lugar e a gente deixou ela como principal agora. Além disso, a gente vai pegar aqui, ó, get node respawn timer ponto start, ok? Tá? E aí ele vai executar o método. Qual método? Vamos conectá-lo aqui, ó. Então vem aqui, ó, timeout. Vamos aqui no nosso controlador on respawn timer timeout. Então eu dou uma conectada e agora a gente tem aqui, né, o nosso método que será executado. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Quando der o timeout, ok? A gente pega o player e dá um respawn nele. Player.respawn, ok? Só isso. Aí, se acontecer se a gente executar isso aqui, não acontecerá nada. O que a gente tem que fazer? A gente vai colocar o método respawn dentro do nosso player aqui, ó, tá? O legal é porque é o seguinte, o controlador ele só tem que dizer, assim, uma coisa importante, respawn, aonde? A gente já estava esquecendo, também colocar aqui, ó, get node respawn point, ok, ponto get global post, né? Então aqui, ó, a gente vai passar uma posição para o jogador e mandar ele renascer, tipo, renasça neste local aqui, ó. Isso é uma coisa que eu gosto muito de programação, quando a gente pode criar nossos próprios métodos. Então eu venho aqui agora, eu vou colocar aqui, func respawn pos, ou seja, posição, certo? E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar o player na posição. Então aqui, ó, set global pos, posição que foi passada, ok? Vou colocar aqui status dele, né? Status igual a vivo, né? Porque agora a gente renasceu, ok? Tá? E a nossa câmera, a gente vai deixá-la novamente como a câmera principal, a câmera atual. Então eu vou pegar aqui, ó, get node câmera ponto make current, ok? Então teoricamente, se der tudo certo, quando a gente executar, o jogador vai morrer. E aí, feito isso, 3 segundos e meio depois, a gente renasce. Muito bom. Faltou uma coisa. Lembra quando a gente morre? A gente transforma o nosso node aqui em trigger para ele não ter mais colisão, né? Então a gente pode mudar aqui, ó, set trigger false. Ok? Assim, agora quando ele renascer... Opa! Quando ele renascer, né? Ele vai vir aqui, ó, e vai voltar a estar vivo, ok? Na posição que a gente quer. Notem que a câmera, ela navega até o player, ó. Quando acaba aqui a câmera vai até o player. Vocês podem escolher deixar assim, dependendo do projeto de vocês, ou eu vou passar aqui para vocês, se vocês querem que a câmera apareça instantaneamente no lugar aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, câmera.reset smoothing, ok? Significa resetar o cálculo de suavidade. Assim a câmera pula para dentro do player no exato momento, né, em que ocorre o respawn, ok? Olha lá. Pum, tá vendo? Esse é o esquema. Assim vocês conseguem facilmente colocar o player onde vocês quiserem. Aí usando essa metodologia, a gente consegue nos próximos vídeos, por exemplo, fazer um sistema de checkpoint, ok? A gente pode fazer uns testes de checkpoint para quando o jogador passar por uma área, a gente simplesmente vai pegar o nosso respawn point e modificar a posição dele para aquela área. Ok, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Notem como a Godot é bastante, produtiva, a gente consegue fazer as coisas rapidamente nela, sem a necessidade de muita programação. A gente quase não usou a programação, a gente só foi dando comandos diretos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, dá aquele joinha, capricha aí compartilhando o vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!